Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo nós vamos explicar alguns assuntos eh, que são utilizados para como se fosse um um exame de solo, um exame de solo que faz uma análise da composição do solo sobre a referência de agregar ao solo uma inseminação, ou seja, uma semente. Nesse caso, a semente ela vai ser uma de emprego em associação para o solo, que pode ser também uma pedra sobre o solo, ou até mesmo uma pressão sobre o solo, ou um objetivo, um desafio. Então, vamos desenvolver a cognição desajustando o lado de é, o lado que fixa um modelo de pensamento para, nesse momento, alucinar sobre a forma de pensar e descaracterizar o processo complexo. Ou seja, a gente vai dar uma de mecânico de acontecimentos para entender algumas reações fisiológicas do senso comum que a gente olha para o ser humano ou para nós mesmos dentro de estabelecimentos possíveis onde a gente armazena cognitivamente para o eu um reconhecimento mais preciso, que às vezes despede o eu nominal para receber o eu personificado, onde admite-se um personagem para cada desenvolvimento de relação, né? Então a gente tem a notação, denotação, né? Logo, a gente tem a plantação, que parte da semente, que é a fonte de descarregar algo que é contínuo em processo de desmontar a associação por razão de semente. Olha o nome, se manter. Então, é, percebe que a gente precisa ser mais orgânico aqui do que é, bruto, né? Nós precisamos de ser orgânicos dentro desse ensaio de pensamentos, certo? Por que ensaio de pensamento? Porque um pensamento só deixa de ser ensaio quando ele vai atuar em uma licença, em um palco, em um em algo que permite ele ser é, recebido, ou percebido, ou pago, né? Dentro da consideração da aceitação humana. Toda ciência que tem revelação para o homem é paga pelo homem, pois o homem a mantém irrigante. O homem aceita esse tipo de conexão, porque admite-se vir de uma cadeia de segurança, uma cadeia de registros de constatação técnico-científica, né? Pela ciência de trabalho de dados, a partir dos experimentos e aprovações, né? Um tipo de aprovação
é o sabor. Provar um fruto é uma provação, é um experimento. E a todos que o provam pode dizer algo. Só que o algo que dizer não precisa de ser algo pronto, e sim algo desexpressionado. A desexpressão, ela emana fisiologicamente uma mensagem e cognitivamente, pelas contas, a gente consegue ver a quantos isso é bom, pelo prazer que as pessoas sentem sobre esse experimento, sobre esse sabor. Isso vira um caminho, ou seja, a pessoa sai de si, da sua personificação, para buscar o espírito de se alimentar constantemente dessa experiência. Então ele faz uma trilha para alcançar esse resultado. E até mesmo consegue admitir se armazenado em determinada trilha pela organização e cuidado da trilha que o faz voltar. Esse é o poder da administração, onde percorre-se na vida concorrendo-se a partir das trilhas prontas. A gente chama isso de herança e a gente utiliza ela como um trabalho de eleições, pois a gente decorre das percepções dos eleitos para eleger os futuros desta composição. Só que tudo isso é um mistério das relações que o mundo acolhe já há mais de 2000 anos, não é mesmo? Pelo lado de converter-nos perante a essa organização, nós vamos nos encaixando naquilo que ponderadamente nos traz o maior benefício possível dentro das possibilidades de se beneficiar enquanto vivo. E hora ou outra a gente vai testando, né? Vai experimentando. Acontece que em um mundo cheio de experimentos e cheio de esperança para ocupar essas vagas, o que nos resta é, de alguma forma, concordar com, com as versões de rendimento atuais, porque uma mudança no mundo nos dias atuais, da forma que acontece, ela exige muita loucura. E aí, essa loucura, ela normalmente ela não é vista com bons olhos, né? Ela é muito criticada. Porém, olha só o nome, loucura. É aquilo que consegue curar a partir da instalação de contrações locais, né? Então, é quando você instala né, na emolduração dos homens, você instala contrações localizadas para fazer com que essas pessoas consigam mudar a direção que efetivaria-se no mundo e se perderia pela falha na potência de se manter, né?
E é o que tem acontecido muito. Então vamos lá, vamos trabalhar essa visão. Veja só, no terreno da organização humana, a primeira ordem de organizar um ser humano é entender e classificar o ser. E esse ser ficou igual ao eu. O eu, ele é dado como um ser comum. O eu, ele é tudo. Ele é o infinito. Esse é o eu. Só que quando a gente corta esse infinito aqui, ó, a gente tira o comum desse eu e aí a gente abre a porta para o finito desenvolvido. O finito desenvolvido. Vamos pôr até com vermelho de sangue. Desenvolvido. O que que isso quer dizer? O finito desenvolvido. Quer dizer que o eu, o eterno eu, o comum eu, ele vai se tornar algo finito desenvolvido. Aquilo que é incomum. E sabe por que ele vai se tornar incomum? Porque ele vai habitar um nome barra família barra local barra hora não, barra data, né? Barra x, x, x e etc. Ok? Isso tudo que vai desmontar o homem e remontá-lo perante as suas incomunhões, né? Ou seja, o seu lado incomum vai fazer com que esse eu se torne o ser. X. Esse ser X, então, ele vai ser algo que está marcado para funcionar na medida dessa afinação. Qual afinação? A incomum, esse lado incomum. Essa afinação vai trazer para ele algo que a organização vai contar, né? Quem é ele e ele vai integrar onde, né? Então vamos dizer que aqui a gente tem as áreas para os incomuns, né? Então, os incomuns, eles são comuns aqui? Sim ou não? Se sim, então ele pode vir para cá. Se não, ele não pode. Então, né, nessa tabela de sim ou não, vamos dizer que o não é um vermelho, né? A gente vai testar, né? Esse eu, que agora é o ser, ele pode habitar essa área aqui? Sim ou não? Não. Então, fecha ela. Pode essa? Pode. Essa, não. Essa, não.
essa não, essa não, essa. E aí o que que vai acontecendo? Você vai encontrando os caminhos possíveis de acesso. E aí isso vai afinando você, afinando o ser sobre frequência, frequentar, possível. Doideira, né? Olha só, aonde que você pode, né? Sim, 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 sim. Vamos dizer aqui, ó. Tudo isso aqui que você pode versus o que você não pode gerou uma área de possibilidade de frequentar. Essa área, ela vai fazer com que você, a partir desse frequentar, você encontre um, um ser, né? Um conjunto de ser. Então, o eu, ele vai ser, né? Aí o ser começa assim, ó. Você faz as marcas aqui, ó. Então, tá vendo o que que é territorialização, né? Vamos dizer aqui que a gente está compondo o C, né? Por que que acontece isso, né? Esse mapa de ser. Porque tudo na vida está organizado a partir do conhecimento. E o conhecimento do ser, ele é de uma observação. Só que essa observação, ela vai ganhando nível de complexidade por anotação. Só que essa anotação aqui, ó, não é uma anotação no papel, é a anotação no ser. Então, quer dizer que o eu até o ser, ele é um elemento de notações. E olha só, notações não são para nós moedas, né, de compra. Então a gente nota ações com comprações. Então, à medida que a gente compra ações, a gente nota ações e a gente se torna perceptivo. Um elemento perceptivo pelas compras que dizem escrever notações ou desenvolvem notações em nós. Então, não existe tal da lista de compras. Só que, deixa eu te dizer uma coisa. Nessa lista de compras, os elementos, eles estão sendo... eles funcionam. Poxa, eu nem fiz nada. Né? Ó. Então, nessa lista de compras, né? O que que a gente tem? A gente tem os elementos, que são os produtos. E esses produtos, esses elementos, vamos dizer que tudo é igual para todos. Uai, então quer dizer que existe
aquele princípio da eudaimonia ou o princípio da equidade garantido? Ó, caraca, hein? O Aristóteles tinha razão, hein? O Aristóteles é um cara que ele pensou a sociedade a partir da eudaimonia, né? O princípio da felicidade para todos e da equidade, onde todos terão o que precisam ter. E de certa forma, sim. Só que, vamos dizer, todos têm lugar de morar, todos podem frequentar escolas, todos podem ter carros, dependendo da, da consolidação de trabalho. Isso, todos podem comprar o que quiserem, desde que adquiram, juntem ou ganhem dinheiro, né? Então todos podem dentro desse princípio. Mas alguma coisa está mudando, né? É o valor disso. O valor atrativo disso. Então, caraca, né, cara? Então, de alguma forma, a lei funciona, né? Tudo é igual para todos. Só que o valor atrativo muda pela consideração em cena. Caraca! Em cena? Como assim? Em cena, né? Não é o Ayrton Senna, não é isso não. Em cena quer dizer em ambiente contaminado pela exposição da notação que carrega por viver, por celebrar a vida, né? Caraca, mano. Então quer dizer que as coisas mudam pelo lado perceptivo que a coligação do objeto, do produto que eu carrego, em um ambiente contaminado pela exposição de notações que carrega, celebram a vida ao ler a minha integração com esse tipo de produto, né? Esse tipo de produto que carrega consideração em cena. Então, vamos dizer que eu sou um boi. Eu sou um boi. E aí eu gero um boi. E esse meu boi, ele se torna um boi muito forte, né? Muito bonito. Então, o boi que eu gerei, boi, e aqui tem um boi forte e bonito. Caraca, eu gerei esse boi. E todo lugar que esse boi vai, ele é tratado, ele é visto, ele é um eu. Só que esse eu se tornou um ser forte e bonito. Esse é o valor dele em cena, né? Então, o meu boizinho que eu gerei, ele encena força e beleza. Caraca, mano. Mas por que que meu boi ele é forte e bonito? É genética? Ah, vai pra merda, né? Que genética. Para com isso. Para com esse demodê, né? Não tem nada a ver. Ele é forte e bonito pela atuação que ele desenvolve com a vida, né? Ele desenvolveu força e beleza pela notações de compras. Então ele comprou força e beleza. Agora você entende que a gente compra tudo
pelas notações que conseguimos produzir a partir da percepção. E a percepção é experiência. E experiência não é uma vez. Às vezes a experiência se torna eterna, porque experiência é uma raiz de nutrição. Essa raiz sobre o solo nutre. Então, experiência para uma semente é uma raiz que se conecta com a terra e absorve à medida da conexão e investiga qual lado deve contrair para continuar recebendo essa experiência de conexão com o solo. Então ela vai para o fundo do solo. Então tudo é comprado. Ah, é genética. Que genética o quê, mano? Para com isso. Deixa de ser demodê. A gente compra, certo? E às vezes a moeda é moer mesmo, né? A moeda é experimentar, né? É amassar, é ir e vir de uma experiência, investigar mesmo. É anotar, vamos dizer assim. Certo? Né? Então, vamos lá. Vamos trazer à tona aqui, ó, o despreço, ou seja, o preço ele diz algo, né? Algo que deve ser anotado. O despreço fixo de acolhimento, ou seja, a gente acolhe na mente porque a gente no cérebro, vamos dizer aqui, ó, que o cérebro ele é uma semente. Ela é uma semente do sentido. Então, o cérebro é uma semente do sentido. Tudo que vem para o cérebro, ele vem e desenvolve um sentido de percussão cognitiva, de transdução desse sinal que chega. Então, ele recepciona e vai decaindo o sinal, ó, até esse sinal se tornar um caminho de sensação. Então, a mesma coisa que a gente fez do lado de fora, a gente revela internamente, porque primeiro a gente faz interno, depois faz para fora. A gente imagina fazer um enraizamento para manter colhendo algo do lado de fora, e aí a gente faz essa trilha, a gente faz essa receita e mantém ela. A gente piramidifica a vida mesmo, certo? Nesse sentido de realidades, né? De construção de associações para os sentidos, certo? Então toda experiência, né? Toda experiência semeia sentido em nós. Toda experiência semeia sentido em nós. Então, vamos dizer então agora que nós, ou o eu, ele é um terreno. E nesse terreno, ele vai sendo configurado para ser um produto de sentido. Sentido? Meia volta vou ver. Então,
o meu ser que vos fala é um produto de sentido porque eu fui e vim semeando sentidos na minha vida para compor essa identidade a qual vos fala ou a qual vos pode falar a partir da cena, do momento, da composição que o meu terreno apresenta, pelo fato de ser um terreno e puder receber configurações. Até mesmo as sementes podem ser configuradas. Então, a configuração ela é um conjunto. Então, veja só, esse é o símbolo do eu. Esse é o eu, né? Esse é o eu que é comum a todos. Todos que nascem é eu. Esse é o Cristo, né? Esse aqui é esse aqui é o Criador, né? Esse é o eu. E o eu, a partir da associação com as pessoas, ele sofre a configuração. Tá vendo? Essa configuração traz para nós modificações que são confirmadas, são constatadas, são seminais. Vamos dizer aqui então, ó. Então, vamos fazer essa linha do tempo. Nasce o eu se transforma no ser, o ser se associa com vários seres, e a gente faz um cercado de ser, né? Essa associação de seres vai fazendo mais ou menos isso daqui no ser, ó. Tá vendo o que que vai? Faz uma meio que uma Olimpíada no ser, tá vendo? Isso se chama a plurificação, né? Ou seja, isso aqui é uma complexidade. É o que a gente representou quando a gente falou aqui, ó, do, do eu que é infinito se transformando em infinito a partir do desenvolvimento com o mundo, com onde ele vai reconhecendo e se tornando incomum a partir disso, né? Da possibilidade de habitar, do sim, do caminho, da trilha, certo? Só que o que que acontece? Nós, seres humanos, em organização, elegemos uma homenagem. Essa homenagem representa o ser coroado. Esse ser coroado é o receber de um nome. Esse nome, ele muda todo o ser, porque esse nome representa o reino de ser. Chama do mundo. Você entendeu isso? Ou precisa de ler vagarosamente? O nome que você recebeu, ele representa, né, essa homenagem a você dentro da sociedade, representa a coroação de você. A sua coroação significa que
o seu nome ele é o reino. Reino por quê? Porque esse nome é dono desse terreno, é dono desse feudo aqui, ó, desse terreno, entendeu? Dessa terra do de pequeno, né? Desse ser terroso, né? O nome representa imaterialmente, experienciadamente, o reino de ser chama do mundo. Você queima o mundo pelo seu exercício cidadão, por ter em eleição um nome de ser, vi e etc. Ser vivo, servido, ser filho, ser amor, ser produtor, ser o que for, o que o eu ser. Se de eu que ser. Viu como é que é tranquilo? Se de eu quer ser. Que ser representa que carga, carregar o ser. O que é carregar o ser? É desenvolver raiz para isso. A raiz é uma conta diária, né? Não é uma soma apenas, é uma conta diária. A raiz quadrada, a raiz da área, a raiz cúbica, a raiz de uma área com profundidade, né? Entendeu? Então vamos acessar esse conhecimento aqui, ó. A pedra tropeço no meio do caminho. Tropeço, tropeço. A pedra tropeço no meio do caminho. O que seria essa pedra tropeço no meio do caminho? É a configuração do caminho, também conhecida por muitos como fertilizantes, também conhecida por muitos como heranças, né? Barra mortos-vivos, também conhecidos como, pelo mundo como inseminações. Né? Então, configurações do caminho. Essa pedra no meio do caminho, né, representa um obstáculo, uma exigência, né? E esse obstáculo, essa exigência que diz essa pedra permanecer no meio do caminho, essa pedra pode representar qualquer coisa, né? É um produto genérico que representa qualquer atividade prevista na eleição da área. Quem elege a área é o povo. O povo que vive na área. Agora você está entendendo a pedra polida ou a política pedra. Por quê? Sinceramente, o povo exige algo quando fala na língua de eu ser, visto, aclamando, pedindo isto, certo? Então, nessa nossa vida, né, a gente precisa do palco e da cena e do
a se der cena para o investimento disso. A se dê cena, acidente na cena para investir nisso. Por exemplo, o trânsito. Quanto mais um lugar tem acidentes, mais placas e mais modulações de trânsito a gente tem para diminuir o acidente. A eleição das modificações no trânsito são pelas eleições dos povos que se sacrificaram ao andar sobre os investigadores desse andar, pelas ocorrências admitidas na política, no trabalho da segurança de trânsito, Secretaria de Trânsito, Secretaria. O que secretou na área? Secretaria. Secretou o acidente. Agora vamos para a área da saúde. Pessoas estão morrendo de problemas de tuberculose. Secretar é sair para fora, se acidentar, se adoecer, né? Então, a secretaria, a área de saúde, começa pela eleição do povo que morre disso, a colher os dados e passar para o governo geral, para tomar providências, investir sobre esse problema. Como que você investe? Você investiga a ciência desse hábito, você investiga os mortos, as famílias dos mortos, e você começa a acreditar que precisa fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Por exemplo, cigarro só para maiores de 18 anos, influenciar as pessoas a hábitos de saúde que evitam a utilização do cigarro, entre outros fatores. Então, você percebe que é fácil, é tranquilo, é prazeroso, mas ao mesmo tempo não. Porque as pessoas elas precisam de verdades. E as verdades elas não são isso que eu estou te falando. Elas são desestimuladas para a constatação humana, a menos que os humanos constatem assim como eu constatei e estou trazendo essa informação para o compartilhamento da mesma. E é isso, né? Eu estou crescendo em educação e estou disposto a crescer junto como um cidadão prestando esse serviço de informar. Até porque, por isso eu disse, né? Vamos tirar, né, o dispositivo de objetividade para ver, né, o recanto desses poços de fundamentação, né? E aí vamos dizer assim, que lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né, os pais, eles queriam fazer com que eles queriam ser melhores, né? E para os pais ser melhores, a gente precisa entender o que é o pai. E o pai, ele não é o eu. Ele não é o ser. Ele é um personagem. Então, você entendeu que do eu pro ser, pro personagem, existem passagens.
Ou seja, o ser para ser um personagem, ele precisa de adquirir é, uma fonte de vida. Então, essa fonte de vida para esse ser se tornar o personagem, nesse caso, é um filho. Então, o ser só se torna pai ou personagem pai se ele tiver um filho, ok? Entendendo isso, você consegue entender que o ser ele pode se tornar uma variabilidade de personagens, porque o pai ele é um personagem, a mãe é um personagem, a avó é um personagem, o filho é um personagem. E aí, quais mais personagens você quer de segunda ordem? Vamos dizer que esses são os personagens de primeira ordem. De segunda ordem, terceira ordem. E aí você pode criar uma tabela de personagens. E aí acessar as pessoas, né? Acessar o eu que foi e se transformou em personagem, e você pode associar, né? Quem é o eu? Quem é o eu? Pesquisa no banco de dados. Olha só, até o símbolo da pesquisa é um eu virado de cabeça para baixo, ó. Percebe? Percebeu agora? Quem sou eu? Aí você vai pesquisar aqui, ó, com a lupinha, que é um eu de cabeça para baixo, né? Aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Se você virar isso daqui, você vai ter esse símbolo aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse símbolo aqui, pesquisar na web. Olha só. A única coisa que tem de diferença aqui, ó, que isso aqui tá num aberto, né? Quer ver? É como se ele tivesse aberto aqui, ó, né? É como se fosse uma massa e ele abriu a massa aqui, ó. Abriu a massa, tá vendo? Abriu essa massa aqui. E ali não, aqui a massa tá fechada, aqui tá aberta, certo? Então, quem é o eu? Beleza. Vamos pesquisar aqui, ó. O eu, aí a gente tem o eu. Ele, ai, desculpa. Ele habitou um lugar desde tanto tempo até tanto tempo, ele foi para outro. Ele tem um nome tal, 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 ele é da família tal, 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 ele foi isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, aquilo. Então todo o eu se transformou nesse ser, e esse ser, ao ser pesquisado, a gente sabe quem é o eu, né? Esse eu é universal. O ser a gente sabe pelos dados e o personagem a gente sabe pela figura de porte em associação. Então esse personagem ele tem uma loja, ele tem um filho, ele tem isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Então ele é um X, sei lá o que. Ele é um. Ou ele está próximo de ser isso, aquilo, né? Tem que investigar mais fundo. Então, o personagem é uma idealização do eminente gatilho, né, cognitivo considerado, né? Então, muitas das pessoas, elas carregam esses personagens e muitas delas querem ser Jesus,
que representa o Filho de Deus, aquele que está mais próximo de eu, ou da razão universal. O universal é como se fosse um triângulo que se equilibra em todos os planos, que se encaixa em qualquer plano, né? Então esse é Jesus. Agora, o ser, ele é um triângulo que ele é uma peça que só encaixa em um plano. No plano de ser, dele ser, né? Dele, né? Dele ser. O eu não. Está entendendo? E agora veja só, né? Continuando a história aqui, ó. Na Roma antiga, os pais, eles queriam ser pais melhores, por isso eles praticavam o exercício desse personagem, e esse personagem era trabalhado a partir do teatro. O teatro, ele trouxe para nós a revelação garantida do bem e do mal. Esse é o trabalho para do mal ir para o bem e do bem ir para o mal. Então você pode anotar aí que os pais na Roma antiga eles trabalhavam com o teatro, porque o teatro, né, ele é composto de personagens. E os personagens a gente quer saber o bem e o mal de ser esse personagem. Não, o mal é com L aqui, né? O bem e o mal de ser esse personagem. Para quê? Para ver autorização para ser esse personagem dentro das medidas de autorização para os pais deixarem seus filhos saírem para atuarem na área de personagens X. Então, o teatro é a sabedoria do personagem de uma associação barra área, né? Então, o personagem ele é como se fosse a contração celular durante a utilização da área, que é uma fonte de transformar o filho, né, em personagem. Então a área, por exemplo, de futebol não transporta o filho para as contrações de acessar essa área e transformar o filho em um jogador enquanto estiver atuando essa área. Então, o seu filho, quando ele vem para cá, ele se torna um jogador de futebol. Então, no momento em que ele está se encarregando disso, então ele está ganhando a bateria disso e está se convertendo nisso, até que ele se descarrega disso, mas fica com alguns fragmentos pelo módulo que eu te indiquei aqui, ó, do sentido, né? A semeação. Ao semear, ao ir na área e semear os sentidos dessa área, ele vai ganhando sentido, só que ele recepciona o sentido no organismo a partir de várias contrações que ele faz com a bola e com o campo e com as regras e com os colegas. E quando ele sai dessa área, essa reação, né, esse sentimento, ele vai decaindo, 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 até formar um compressado
que a gente muito chama de memória muscular, mas nada mais nada menos do que dores nas raízes sensitivas. O legal é que essas dores, elas vão se capacitando, né? Elas vão se desenvolvendo a partir da camada de reflorestamento celular pela, pela relação da autoimunidade que o corpo tem é, ao perceber que houve um investimento positivo, né? Ela vai lá e faz as manutenções das áreas. Então você tem a manutenção desse caminho aqui, ó, onde você se desgastou em determinada área, se transformando em personagem. Só que o que que acontece? Ao mesmo tempo que você faz isso, isso significa um sacrifício. Sabe por que que isso é um sacrifício? Em partes, porque considerando o tempo de vida e a prática disso, você se aliou a esse tipo de evento e você deixou de se aliar a vários outros. Só que a gente pode excluir isso de um sacrifício, isso pode deixar de ser um sacrifício se você deixar de considerar toda essa construção e pensar somente na sobrevivência a partir de um processo de relacionamento, né? Então existem várias formas de considerar as coisas e, e mantá-las, né? Sobre a percepção, né? Então vamos continuar a história. Então os pais eles começaram a investigar e fizeram o teatro para conhecer os filhos e desenvolver os filhos sobre o conhecimento possível de trazer os filhos ao desenvolvimento das áreas, né? Então eles apresentavam para os filhos, né, desse, desse país, vamos dizer assim, dessa área, desse território, desse país, teatros com os personagens para desenvolver os filhos o conhecimento dos personagens, apresentando os personagens para os filhos para que eles possam decidir ser ou não ser. Eis a questão a partir desse trabalho. E ao mesmo tempo se protegerem, conhecendo, né, os vetores que consideram aquilo que é bem e aquilo que é mal pelo personagem que traz isso, né? Como o protagonista, ou agonista, e o antagonista. Só que o que que eles entendem? Eles entendem que a peça, que o teatro, ele só faz sentido quando o bem e o mal estão juntos. Quando ele percebe o que é bem e o que é mal. Porque se não tem o bem e o mal, não existe trama, não existe um movimento. E o mal, ele não é o que parece ser da forma. Porque o mal, ele atua tentando influenciar o bem à precisão. Então, o trabalho do mal é perguntar para o bem: você tem certeza que é isso? Ou seja, está certo? Sabe por quê? Porque as pessoas confundem o mal como algo terrível. Mas o mal ele só quer dizer assim, ó, mas você tem certeza mesmo que é isso? E enquanto o mal existir, você não vai ter certeza. Por isso, quando você diz ter certeza, você desassocia o mal e o mal vira um Cristo, ou seja, algo que está formado, que está memorizado cirurgicamente para o exercício cognitivo do movimento.
Porque quando a gente fala de agonista e antagonista, a gente está falando da classificação anatômica que fala sobre os músculos nas inserções das articulações, né? Então, a articulação que está mexendo mais, ela é a agonista. A que está permitindo mexer é a antagonista. Por exemplo, no meu dedo aqui, ó. Essa daqui é o mal e esse aqui é o bem. Aqui, ó. Quando eu mexo aqui, ó, esse é o mal e esse é o bem, ó. Tá vendo? Quando eu mexo aqui, esse é o mal e esse é o bem. Tá vendo? Então a gente tem vários maus e vários bens dentro das referências de movimento. Só que quando a gente está num objetivo, prestando movimento para alcançar um objetivo, o que acontece? Acontece que existem várias raízes de mal e bem contando, né, para que o movimento seja preciso. Então a gente está lá assim, ó. E aí o mal sempre vai fazendo assim, ó. Você tem certeza que é assim? Aí você fica assim, não, peraí. Você tem certeza que é assim? Até que você vai lá e acerta isso. Você fala assim, eu tenho certeza que é assim. Aí todo mal sai e você fixa assim. Fixa. Fica. Finca. Fixa. O que isso representa? Uma transdução de sinal de grau maior, porque você consegue uma descarga para esse encontro de sentido que vence o mal pelo equilíbrio de estar alcançando o objetivo. Agora, cuidado com o objetivo e o retorno do objetivo, porque às vezes o objetivo é concluído e é dado como um bem para o organismo, ou seja, você toma posse desse objetivo. Mas será que o objetivo para a sociedade é bem? E aí a gente tem esse lado de lei, né? De confronto, né? Porque às vezes nós encontramos um bem, né? A gente consegue fazer o objetivo, mas para a sociedade isso não é bem. Não está previsto na lei essa possibilidade de você fazer esse objetivo, por mais que você encontre-se bem, né? Então, tem todo esse território de consultas para fazer. Então, não basta fazer o objetivo, você precisa de ter certeza, certificar-se de que do lado de fora ele é associado como um bem, né? Por exemplo, roubar. Você pode conseguir roubar, conseguir o movimento exato, né? Tudo dá certo, mas não é bom. Entendeu? Você conseguiu os movimentos, né? Acessar os movimentos que você conseguiu abrir o cofre, mas não é bom você abrir esse cofre, porque não é permitido a você. Agora, você conseguiu passar em uma prova. Opa, isso é bom. Isso é para você, pode. Entendeu? E aí os pais, eles desenvolvendo essa sabedoria, eles sabem do bem e do mal pelo teatro, né? O teatro lhes apresenta o bem e o mal, e agora tudo é uma escala de saber se é bem ou mal, né? E aí tudo é uma escala. Sabe por quê? A gente tem o peso e a medida. Só que essa medida desse peso está relacionada ao organisto. E aí, esse organisto, ou seja, o organismo nisto, ele escreve isto.
Sabe como ele escreve isto? Pelas contrações sensitivas, ou seja, as memórias orgânicas, né? Os traços de incomum. Esses traços incomuns que a gente falou que desenha essa matriz aqui, ó. Essa matriz. Tá vendo? É a mesma coisa da religião, né? Porque a religião ela está totalmente envolvida nisso. A gente está desenvolvendo a identificação da arquitetura dos códigos secretos que são trabalhados por todos os territórios que descendem dessa forma. É porque tudo isso aqui é uma coisa. É um caminho de natural, né? Natureza. Não tem como ser do jeito que a gente é sem isso, né? Então tem o peso e a medida, e agora a gente avalia esse peso e a medida. Os pais, né? Eles foram do teatro para a academia, né? Eles foram desse conhecimento para a academia das pressões. Eles transformaram a impressão. Opa, eu quero isso aqui, isso daqui. Então, os pais, né, que a gente fala países pais, né? Os pais, eles transformaram as pressões, né, isso aqui é uma pressão, em impressões faciais, né? Você vai perceber uma coisa agora, né? A gente está focando nesse jogo de erros aqui, ó, os erros dessa face. Essa tá voltada para cima, essas partes aqui, ó, e aqui tá voltado para baixo. E aqui tá voltado para baixo e aqui tá voltado para cima. Certo? Então, dois para baixo, um para cima, dois para cima e um para baixo. Então aqui, ó, para cima, para baixo, para cima, certo? E aqui para baixo, para cima e para baixo. Certo? Agora vamos dizer que a gente lê a impressão facial assim, ó. Um, dois, três. Ó, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos dizer que a gente lê ela assim. E para cada um desses, um, dois, três, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para cada um desses, né, vamos dizer assim, elementos, a gente tem um código desse. Esse código ele vai dizer como está essa área aqui. Só que o que eu posso fazer ainda na impressão facial? Eu posso criar um software que analisa isso de forma com muito pixels, muito qualidade pixelar. Então, aqui eu tenho uma área, aqui eu tenho o decaimento dessa área, aqui eu tenho outra 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 área, aqui eu tenho, aqui eu tenho, sabe? Aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho. Então, todos esses traços, eles podem ser decodificados pela análise associativa de personificação de conta
de pressão. E toda essa conta vai gerar uma resultante de traço que vai escrever para nós um nome visto. Esse nome visto na determinada área, esse nome visto, ele pode ter uma idade, um local, um personagem, pode ser um personagem. Então, a gente está cheio de dados, você está entendendo? E aí e aí o que acontece? Aqui eu posso ter outra, né? Não para, pessoal. Aqui outra, né? Aqui outra, aqui outra. E não para. Então, imagina só que de 6 eu fui para, sei lá, eu fui para, vamos dizer que eu tenho, sei lá, 40 traços. Cada traço tem três modos, né? Então eu tenho 3 vezes 40, 120 vetores. Esses vetores, eles vão ser contados e vão gerar para mim um dado preciso. Sabe por quê? Cada um desses vetores, eles vão assumir, cada um desses vetores, para a conta, eles vão assumir um peso físico que é chamado de pressão, né? E aí, olha só, a pressão é uma grandeza física definida pela força perpendicular aplicada a uma superfície dividida pela área de contato. A unidade padrão é o Pascal. Então, você está observando aqui, ó, os trabalhos de Pascal, que representa P é igual a força sobre área. Então, tá vendo? Ó, a força sobre a área, eu posso pegar uma pressão e colocar aqui, uma pressão e colocar aqui, uma pressão e colocar aqui. Então, vamos dizer que o músculo, ele é um traço. Então, esse aqui é um músculo. E esse músculo, ele pode estar servindo o bem ou o mal. Eu já falei que o mal, ele representa o antagonista. Logo, ele pergunta para o bem se ele realmente é filho de Deus. Ou seja, ele é preciso. Ou é isso, né? Tá certo. Ou seja, tá certo, né? Então, esse é o mal, esse é o antagonista. As pessoas confundem e isso dá uma bronca nelas, né? Beleza. E o bem é aquilo que está certo. É a luz. É o que deu, né? É o fim, né? Chegou, tipo, solucionou, né? E aí, esse músculo aqui, geralmente o músculo ele está ligado em outro músculo, certo? Só que o que acontece? Essa parede aqui, ó, de ligação, que a gente chama de articulação, né? É as fibras articulativas. O que acontece? Nessa articulação, a gente pode instalar nível de articulação. A gente pode nivelar essa articulação a partir do antagonista, desse músculo aqui, ó, a descarga que cai aqui. Descarga que ampara a articulação. Vamos escrever, ó, descarga que ampara.
Então, essa descarga amparada por essa articulação vai fazer com que a carga que chega aqui, ó, module esse músculo. A modulação da carga desse músculo vai gerar um movimento para esse músculo. Esse movimento é a imagem do músculo pressionado pela carga, certo? A imagem desse músculo pressionado pela carga, ou seja, a descarga que chegou nele, a carga, vai fazer com que ele denote um estado ativo, porque ele foi ativado pela carga. Essa denotação desse estado ativo vai formar para nós uma associação ao conjunto da impressão. Então vamos dizer que esse músculo aqui, ó, ele é esse daqui, ó. Então a gente estava analisando esse músculo aqui, ó, certo? A gente pegou ele e fez isso aqui, ó. Isolou esse músculo e começou a constatar, né? A gente perguntou, por quê? Por que você está assim? Aí a gente começou a investigar, né? A pressão daqui até aqui, 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 e aqui, até aqui, sobre o normal, né? Então aqui, ó, a área dele fez ele ficar assim. Por quê? Por causa da carga que chegou nele. E essa carga, né, essa pressão, é a força sobre a área. Só que essa força sobre a área, ela está sendo modulada pela passagem, né, pela articulação e por essa articulação. Então, tudo isso dá uma descrição para nós que nos faz ver a face desse sentido, dessa pressão disso. Só que eu vou dizer mais uma coisa, né? Essas faces de pressões disso, né? Essas faces aqui, ó, elas ganharam instrumentos, bolas, né? As bolas, ou seja, os instrumentos de convertimento de face. Então, vamos dizer que essa face, ela é um rei. Ela representa ela representa a oração a uma bola, vamos dizer. Bola é um produto, é uma associação. Por exemplo, quando o cara joga muita bola, né? Quando o cara ele joga muita bola, ele chuta a bola de várias formas, né? Pá! Aqui, ó. Esse camarada aqui, essa atividade, ela é conhecida pela análise, né? Ou seja, você começa a conhecer os jogadores de bola, né? E os estados desse jogador. Ao mesmo tempo, toda a relação do ser humano mais algo relacionado, né? É conhecido pela escala da carga associativa ao trilho
de sentido para esse personagem de ser servido disso. Então essa carga, ela se tornou genérica. Sabe por que a carga agora que faz essas faces, que transforma a gente? Essas cargas que faz os reis, elas se tornaram genéricas, porque todos os produtos que a gente usa hoje em dia são produtos de fábrica. Então a gente é tem um fio barra raiz em fábricas. Então, vamos dizer que agora a gente vive num solo, e nesse solo que a gente vive, né, a gente vai semear-nos, né? E aí a gente tem o chão de fábrica. O que que isso representa? Representa que a gente, né, esse aqui sou eu. E aí eu dependo da fábrica disso, 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 muito da fábrica disso, muito da fábrica disso. E aí todas essas raízes minhas aqui, ó, elas representam a mim os fios que fazem com que eu cresça e desenvolva esse tipo de possibilidades de traços em mim, né? Sabe? Vamos dizer, o eu mais os traços, né? Então é isso, né, cara? Você tem essa configuração aí, esse registro de olho. Aí o que que acontece? Né? Vamos fechar aqui o entendimento. Então, no Teatro de Roma, a gente tem tudo em um palco. O palco, ele representa a fonte de se ver aprendido nisso. E o nisso é isso daqui, ó. Ou seja, isso aqui é uma área conhecida, né? Esse aqui é o palco marcado, ou a cruz de Cristo, né? Palco cruz. Só que a gente vai pegar essa cruz e vai determinar ela como luz, porque a gente trabalha com luz no teatro, né? E essa luz, a gente tem o meio aqui do palco, a gente tem essa área aqui, essa área aqui, essa área aqui, essa área aqui. Então, o que que acontece? A luz é um atraente. O atraente sobre o atrativo, né? Ou seja, claro, escuro, faz uma certa contração de efeito químico. Por quê? Porque essa contração de efeito químico cognitivamente faz o seu senso comum entrar em um programa de processamento em comum a partir do contraste que você precisa se manter lendo para se manter conectado nessa semente, nesse teatro, nessa composição de cenas, pelo edifício do equilíbrio químico de estar em conexão de luzes nesse expoente fotocinético, né? A partir desses fótons agregados por essa produção, né? E aí o que que acontece? Quando a gente isola uma área, a gente sabe que a gente tem três áreas utilizáveis.
Então a gente tem 1/3, né? Ó, a gente tem, quer dizer, a gente tem 3/4 para utilizar e 1/4 fora aqui, vamos dizer. Se eu quiser dividir mais a área, eu posso. E aí eu posso ir de 3/4 para 6/8. O que que você percebeu aqui? Que existe uma progressão por isso, né? Só que essa racionalidade, ela pode ser mais dirigida. A gente chama isso de direção. O diretor do teatro ou o diretor de uma cena, ele trabalha com essa essa racionalização da luz que é atraente sobre atrativo no palco. Esse claro e escuro que contamina as pessoas pela mensagem química, né? Química, né? A partir dessas referências. Agora, uma coisa que a gente vai trazer à tona, essa fonte de ser atraente nisso, esse palco, ele representa o ser humano. Então, agora você tem que entender que a Roma transformou, né, vamos dizer, o teatro, né, transformou o ser em um palco, né? Nesse sentido aqui, ó, né? Você em um palco para conhecer o eu que deu isso, barra semente, ou seja, sobreviver. E isso trouxe ao ser humano a intelectualidade da vida sobre a conta, a racionalidade, a supervisão para admitir o renascimento ou as artes, tratando isso como artes. E a que eu mais gosto se chama fisiologia. Aqui a gente está falando sobre o palco do submundo. Como assim submundo? Aquilo que está no interior do palco, ou seja, por trás das cortinas. Cortinas, cortes, reis, terreinos. Então vai associando aí. É isso que eu trouxe como proposição. Então olha só, você tem essa imagem aqui e essa imagem representa a luz que divide, que racionaliza o um ou o eu, né? Você consegue racionalizar o eu pela atividade dos órgãos barra atores do corpo. Porque os órgãos ativos e inativos geram para nós o resultado eminente. E aí você consegue gerar o personagem osso, o personagem
é, ahn, digestivo, o digesto, né? O personagem circulatório ou personagem nervoso. E assim você pode trabalhar com uma via, ou seja, os filhos do osso, os avós do osso. E aí o que que acontece? Às vezes a gente assiste algo, né, para fechar o conhecimento. A gente assiste algo de descendência da corte, da academia do saber. E aí, o que que você tem? Você tem o eu, que é reconhecido a partir do ser, que se transforma em personagem nessas peças de ser, e é reconhecido pela porcentagem carregada do papel ativo. Só que o que que acontece? Nenhuma cena, nenhuma direção, nenhuma instalação, nenhum trabalho, o seu papel pode ser elevado a ser filho, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, do do órgão barra sistema barra é, barra atividade, né? Não, órgão, sistema, atividade e função. Órgão, sistema, né? Vamos dizer assim. Isso aqui pode ser muito mais preciso. O que eu quero dizer? Que quando a gente é supervisionado, todo o produto de ser a partir de uma atividade, ela em organismo é observado sobre a captação quente, os pontos quentes, ou seja, qual dessas composições está no interesse de atividade, qual é o agonista, né? O sistema digestivo, mas qual é a porcentagem dos ativos nesse sistema digestivo, né? O sistema circulatório, o sistema ósseo, o sistema muscular, o sistema nervoso, né? Entende? E é disso que se trata a decomposição e a associação cognitiva para a notação do preço que pressiona esses elementos ativos na cognição de encontrar esses caras aqui, ó. Quem que são esses caras? Esses caras são a imagem daquilo que representa a captura do saber disso, né? Ou seja, a aliação, né? Quando a gente conhece esse mapa e encontra, pesquisa o ser, né? A gente faz uma pesquisa apurada, a gente encontra o ser e esse ser, ele pode ser bom ou ruim, mas a gente encontra o ser e aprende o ser. E esse ser tem o lado bom, o polo positivo, e o lado ruim, o polo negativo. E aí a gente trabalha tentando excluir o polo negativo para
manter o polo positivo dentro das suas funções. E aí, quando a gente se depara com o polo negativo, o órgão, a sensibilidade avisa, né? É um programa do organismo avisar que você está quebrando a sensibilidade dessa relação. Quando a sensibilidade está decaindo em uma atividade, você deve cortá-la, pois a sensibilidade é aquilo que te avisa da carga em, em condição de se manter carregando. Um exemplo, né? A alimentação. Você tem um certo, uma certa porção de alimento que é considerada boa. Então, o ser alimentando, ele se alia à comida e vai sentindo. Mas chega um momento que o organismo ele para de sentir. Quando ele para de sentir, é um aviso de que a comida, né, a proporção está sendo ruim, né? Então, é mais ou menos isso. Então, você tem, ao mesmo tempo, você tem o preso, e esse preso ele pode ser o preso ruim ou o preso bom. Vamos dizer que o preso bom é, digamos que é, vamos dizer aqui, ó, é o promoção no trabalho. Então esse é o preço bom, né? Ele está no trabalho, ele está preso em algum lugar, só que ele se sente livre, ele se sente feliz, ele se sente leve, porque ele foi promovido. Então esse é um preso bom, sabe? É a imagem do sucesso. Então você tem o sucesso versus o fracasso. Isso representa o órgão de uma organização. É... E sabe o que. Para fechar, né? Eu comecei falando da pedra no meio do caminho, que é a semente, né? Essa semente aqui, ó, sobre o solo, certo? E o solo, ele tá entre a semente aqui, ó. Ele é partículas da semente, né? Partículas da semente. E essa partícula da semente faz a semente, ó. A semente se abre e começa a desenvolver as raízes, né? E vai se tornando íntima, né? Íntima do solo. Essa intimidade do solo vai dando luz, vai gerando massa, massa, é, massa para a amizade, né? Então, a amizade com a vida vai ganhando massa a partir é, dessa particularidade, né? Dessa intimidade com o solo. Então, essa intimidade de consolo vai levando, vai consorciando, vai dando massa para essa empreitada aqui, ó, da planta crescer. Aí ela vai crescendo. Só que o que acontece? Quando chove, o solo ele sofre chuva. A chuva, ela modifica o solo. Sabe o que ela faz com as partículas? Ela prende a partícula. O que é prender a partícula? Ela ensina a partícula a se tornar um com a raiz. Sabe como que ela faz isso?
ela meio que une as duas de uma maneira muito forte. Então, sabe o que chama isso? A gente chama de casamento da raiz com o solo. Sempre quando chove é um casamento. Então anota aí. Nossa, que doideira, hein? Abstracionista. Ó, a chuva é um casamento. Sempre quando chove é um casamento. Sabe por quê? A chuva representa a festa da comunidade. Qual comunidade? A festa da semente. Olha, beleza. Só que existem muitas coisas descobertas pelo homem sobre o casamento. O casamento pode ter a traição, pode terminar, né, antes de começar. O casamento ele pode sofrer, pode acontecer muitas coisas. Pode ser um casamento pobre, um casamento rico. Então, tá vendo que uma festa ela pode se transformar? Por quê? A gente tem os tipos de chuva e os tipos, ou seja, estado de solo, que representa o estado do consolo, o estado do consórcio, né? Ou seja, consorciar, associar, né? Esperando crescer junto. Então, toda vez que chove, a raiz se une ao solo de uma maneira muito forte. Essa união, ela prevê a união prevê a é, como que chama? Prevê a reprodução da semente. E essa reprodução da semente ela pode ser celular, ou seja, de célula a célula crescendo assim, ó, ou ela pode ser ah, é, uma reprodução acelular, né? O que é acelular? A gente tem uma célula que germina aqui e a outra que germina aqui, e aí ela gera elas, é, essa germinação faz com que ela produza sementes e aí a gente tem várias sementes aqui, ó, protegidas, né? Ela protege as sementes. Por quê? É um fruto, né? É o futuro dela. Ou seja, o fruto. O futuro dela na vida, dessa associação. E aí o que acontece? Existem várias condições para esse futuro, esse fruto acontecer. Ou seja, esse fruto ele se torna atrativo para o o, o ser, né? Então o ser que encontra esse fruto, ele tem uma missão. Tem uma missão de manter o fruto vivo. Então, olha só o que nós somos, né? Então, conclusão. Nós temos uma missão. À medida que a gente encontra
sementes, né? A gente se associa a elas, a gente arrecada delas, a gente tem a missão de mantê-las vivas, mantê-las produzindo. De alguma forma, essa é uma reflexão muito profunda que traz as pessoas a uma nova posição de cognição, de pensamento, de processar todos os mistérios que estão sendo enraizados hoje pelas secretarias das políticas no sentido da conveniência de hidratar-nos e descompor em nós um teatro dos eleitos, né, para a administração e a análise dessa compreensão como um medicamento para ativar ou estimular a ativação dos nossos verdadeiros autores, autoridades que trazem para nós os personagens em vida e fazem com que eles se tornem protagonistas ou antagonistas na medida da pressão que lhe faz a atividade, né? Dentro desse teatro e desse ensaio de cena, para mantermos nos saindo até que a gente consiga essas promoções, como muitos conseguem, né? A promoção é essa massa, né? Essa amizade, certo? Então, digamos que agora você pode fazer o exercício, né? Tudo aquilo que você vê é muito mais do que aquilo representa, né? Aquilo que você vê, na verdade, não é aquilo que é. Às vezes você vê uma coisa, mas um, ela é uma outra coisa, né? Ela está trabalhando por outra coisa no momento. E às vezes as coisas elas funcionam assim, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. É... Ah, eu esqueci de mostrar aqui, né? Pera aí, vamos ver aqui, eu já ia sair. Ó, eu perguntei pro chat os tipos de chuva para é, trazer aqui para nós uma associação que é prevista no organismo, né? Uma vez que as chuvas são as festas, são os casamentos previstos, né? Então a gente pode ter a chuva fraca, uma chuva moderada, uma chuva forte, né? A forma de precipitação da chuva pode ser uma garoa, um drizzle, ou a chuva fraca mais a chuva moderada, a chuva rain, o granizo, o raio e a neve, snow. Então essa aqui é a classificação da chuva. E a gente tem vários tipos de chuva, né? Aqui, ó, chuva convectiva é causada pelo aquecimento intenso da superfície. A chuva orográfica acontece quando o ar úmido encontra uma montanha ou serra. E a chuva frontal ocorre quando duas massas de ar diferentes se encontram. Tá, por que a gente adicionou a chuva, né? Ó, vocês não estavam vendo, né? A gente adiciona a chuva aqui porque a chuva ela marca esse esse a semente. E aí se você entender que você é uma semente, né, e continuará sendo, pois a semente é o elemento mais forte da vida, representa o início, o Gênesis, né? Então você vai entender que a semente ela é controlada pela chuva,
num sentido de depender da chuva. É como se a chuva fosse a manutenção, a mamadeira, aquilo que permite a semente contar ou se preparar para a conta, né? É a conta da semente. Então, é mais essa analogia. E aí, o que que acontece? Qual que é a chuva do organismo, né? Então, assim como a semente tem as chuvas, cada célula do nosso organismo, cada órgão do nosso organismo tem as suas chuvas, certo? É essa compreensão. E quando você compreende as chuvas dos organismos, você aprende a viver esperando a chuva para o seu organismo. Você espera e você sabe que ela vai chegar na hora certa. Entende? Então você tem um conhecimento de si profundo. E isso é melhor do que ter todo o dinheiro do mundo. Porque o dinheiro do mundo não existe. Ele é só um resultado do relacionamento das pessoas com o meio. Ele não garante nada. O que garante realmente a sua alegria é a esperança que você tem de conhecer das chuvas para o seu organismo, né? Para aquilo que semeia a sua vontade de viver. É isso. Conheça-te, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!